que mostra aqui, por exemplo, Pedro e Gustavo, o Bolsonaro defendendo outro criminoso aqui, ó. Como juíza, aqui, me ouvisse por alguns minutos. Delfim Neto ali do fundo, tá ótimo. Eu quero até depois me aconselhar. Dá uma olhada ali, Gustavo. Presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda. Vamos lá, quero ver quem vai adivinhar aí. Ah, já apareceu ali. Eu ia perguntar quem vai adivinhar aí quem é que ele vai defender. Já apareceu. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. Olha ele aí. Então, era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento. Esse crime é o que relaciona Adriano da Nóbrega e Queiroz, inclusive, se não me falha a memória. Deu conotação que ele era apenas pausa um minutinho aí. Não é que relaciona. O lance do Adriano e do Queiroz é que o Adriano era o elo do Bolsonaro nas milícias, o Bolsonaro condecorou ele com honrarias da PM no Rio de Janeiro, e o Queiroz era um cara que conheceu o Bolsonaro no Exército e aí ele entrou nesse mesmo fio do Adriano para ser condecorado na Polícia Militar, Carlito. A relação é essa. Se não me engano, o Queiroz é amigo anterior do Bolsonaro. O Queiroz é amigo desde antes. Não, eu digo e o seguinte, Adriano é o elo do Bolsonaro com a polícia, entendeu? O crime, se não me engano, que foi na Cidade de Deus, se não me falha a memória, foi cometido pelos dois. Sim. Pelo Adriano. Eles atuavam juntos. Isso. E sabe outra história também? Mas o que eu ia falar só é que o Queiroz conhecia o Bolsonaro de antes, entendeu? Eu sei, ele foi motorista, inclusive, do Mourão. Tem gente que não sabe, mas o Queiroz foi motorista do Mourão no Exército, tá? Outro réu interessante aí. E outro ponto também que no livro da Thaís Oyama traz, que é o Tormenta, lá no livro consta que o Queiroz pediu para o Adriano da Nóbrega ensinar o Flávio Bolsonaro a atirar. Então, a relação que existe, né, entre a criminalidade e tudo mais, é mais do que escancarada, que é do clã Bolsonaro com o crime organizado. Eu poderia passar aqui agora, Gustavo e Pedro, a noite todinha trazendo matéria, trazendo foto, trazendo vídeo, trazendo falas do Bolsonaro, mas não precisa, porque a gente sabe quem é notório de conhecimento público. Agora, um ponto que a gente precisa trazer aqui, e não se pode deixar de falar, é que o Pimenta, que é o cara que está na SECOM nesse momento, precisa chegar para o Lula e falar com o pessoal também do 247 e falar, ó, aqui a gente está no grupo, a gente sabe que o 247 é uma mídia de esquerda, o presidente vai ficar mais à vontade, óbvio, conversando com uma mídia de esquerda, mas lembrem vocês que a gente está fazendo a transmissão ao vivo e que tudo que for dito de forma não tão clara pode ser distorcida, pode ser utilizada contra o próprio presidente. Ponto final. Se eu tivesse ali, por exemplo, com você, Pedro, eu acredito que na hora a gente completaria. Como aconteceu, né, presidente, quando ele foi considerado parcial pelo STF, e é o Lula, que é safo, ele ia pegar a bola quicando e ia amarrar o que ele falou com aquilo. Mas esse caso de amarrar ou não a habilidade do Lula, ali eles iam pegar aquele... Porque ele falou, entendeu? Eu acho que ele não teria como amarrar muito a coisa ali. Eu acho que... Gente, eu assisti as 2 horas. Marli, só para deixar claro, a gente não está falando de não compreender. A gente já explicou que a gente compreende todo o contexto do que foi dito. Até a própria mídia de direita, que não é extremista, está trazendo claramente o que foi dito, tanto que está botando na íntegra o que o Lula falou. Sim. Só que a extrema-direita é criminosa, é canalha, eles não respeitam o jogo democrático. Eles distorcem tudo. Tanto que eles estão dizendo que existe uma relação entre o que aconteceu hoje com o Moro. Pode falar, Gustavo. Não, porque eu fico pensando assim, até quando vale a pena a gente... Porque, assim, para quem que a gente está falando? E para quem que a extrema-direita está falando? Porque para quem a gente está falando, já sabe disso antes da gente falar. E para quem a extrema-direita está falando, não vai nos ouvir. Exatamente. Esse furar de bolha e esse... Não vai. E eu acho que tem duas... Por exemplo, no meu Instagram, obviamente, eu tive que limitar os comentários a quem me segue. Que eu falei assim, se vai vir falar merda aqui comigo... Pelo menos segue, né? Se inscreve. Pelo menos me siga. Entendeu? Aí vem um infeliz, fala uma merda, ou então vai lá no direct e fala uma merda, fica puto, porque não pode comentar. Aham. Eles não ouvem, não vão ler, não vão retrucar. Então, assim, isso é uma coisa a se pensar, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo. A fala do presidente está muito clara.
E também a gente achar que o presidente é um menino na arte de comunicar e que não sabe o poder das suas palavras e que não sabe o que... Não, eu acho que ele disse e quis dizer aquilo. Carlito, e posso fazer um adendo só? Eu acho que tem algo positivo na fala do Lula, por mais que a extrema-direita pegue e distorça. Com que mídia ele vai falar sobre a questão dos 580 dias? Ele vai falar com a Globo isso? Ele não vai falar com a Globo isso. A Natuzaneri vai dar de ombros. Eu não tô criticando o Lula, não. Eu tô criticando... Não. É uma coisa assim. Eu acho que, assim, se tem algo de errado na fala dele, talvez, aí é uma coisa pra gente pensar enquanto campo. Até onde vale bater no Sérgio Moro nesse aspecto? Porque se ele disse isso, ele estava querendo acertar o Moro, certo? Até onde vale bater no Moro, lembrando do sofrimento dele na prisão. Se ele decide não falar para não fazer o Moro crescer, é outro assunto, que aí realmente é uma coisa que o Pimenta, a comunicação do Lula, tem que pensar se realmente vale. Agora, se eles queriam realmente elencar o Moro como um alvo, o presidente disse que não sabia da operação hoje da PF. Eu não sei até onde também isso beneficiou o Moro. Eu acho que eu estou um pouco nessa do Gustavo. Eu acho que ele estava querendo falar com um público específico. Ele foi sincerão. A sinceridade do presidente vai render munição eventualmente da extrema-direita, mas assim, ele está cagando para isso porque o Lula também falou, eu preciso governar. A extrema-direita, ela é mestra em distorcer as coisas. Então, assim, ou a gente convive com isso, ou a gente sai do planeta, sai do mundo. Eu vou dizer por quê. Eles pegam... Eu nunca disse isso aqui vale como corte. Eles pegam... Eu sofri um atentado, uma tentativa de homicídio, com 2 pedradas na minha cabeça. Na primeira versão, eu disse que foi uma tentativa de assalto, porque foi essa a impressão. O problema é que eu me antecipei no assalto e não houve. O cara não anuncia um assalto, ele só chega violentamente comigo, para mim, para quem estava comigo, eu interrompo, e ele pega 2 pedradas, dá uma pedrada, pá, eu caio, e ele vai pegar outra e pá, na minha cabeça, para me matar. Eu poderia ter sequelas irreversíveis. Como a Polícia Federal, e que eu sei que a chefe daqui é bolsonarista, tem ligação com o Bolsonaro, que apareceu na coletiva de imprensa, não pegou o caso, mas tem ligação com o bolsonarismo, eles usam uma manchete sensacionalista para me chamar de mentiroso, um cara que ficou dias sem poder trabalhar, me recuperando, e até hoje eles usam isso contra mim, como se eu tivesse fingido um assalto, como se fosse uma briga qualquer de rua, tendo eles as imagens, vendo eu sendo atacado, vendo o cara vindo para cima de mim, vendo eu caindo 2 vezes, vendo eu estado indefeso, vendo os pontos, os resultados. E eu, de contrapartida, nunca expus quem fez isso comigo, nunca expus a mulher dele, tenho fotos, tenho tudo. Já encontrei com eles na rua, vieram falar comigo, ainda bem que eu estava com segurança, ainda bem que eu estava com gente. Desculpa, não foi a Polícia Federal, não, Polícia Civil, tá? Só para corrigir. Polícia Civil daqui. Então, assim, vocês vão me desculpar, eles são mestres em distorcer e todo o cardume, a manada bolsonarista de extrema-direita, eles anulam uma parte do cérebro para acreditar no que querem, para alimentar a sua própria bolha e para alimentar as verdades que eles criam para si. Então, o que eu penso é para quem a gente está falando e quem a gente está ouvindo. E quais são, nesse meio termo, pessoas honestas que são bombardeados por eles lá, porque eles bombardeiam de notícias falsas, bombardeiam com distorção, e aí, às vezes, chega esse vento de notícia na cabeça dessas pessoas, mas que são pessoas honestas, que acreditam na verdade, analisam fatos, têm capacidade de pensar, de raciocinar, isso é certo, isso é errado. Isso... Então, como que a gente chega nessas pessoas? Porque se a gente fala para a esquerda, para um campo de esquerda, e acha que, algum modo, algum insensível de extrema-direita, algum formado na mentira, porque a extrema-direita se criou na mentira, à base da mentira e da reação de manada, vai ouvir e falar assim, não, é verdade, nesse ponto eles estão certos. Não vai rolar. Não vai rolar. Então a gente fica... E eu toda semana, de certa forma, estou tentando trazer essa discussão, porque eu sei que não há solução imediata, não há fórmula imediata, mas a gente precisa pensar nisso, em como fazer informação. Talvez, como fazer informação seja a estratégia da direita.
montar todo mundo jogar isso, espalhar notícia de modo aleatório e quebrando, né? E fazendo. Você estava comentando com o Jonto, de quem que eu estava falando ontem? Que ele era uma espécie de. Juntava muita informação, jogava muita informação e fazia uns títulos meio sensacionalistas, mas não mentirosos, de esquerda. Eu estava falando. Ah, eu sei quem é, tá. Entendeu? E tem que ser. Sabe quem é que eu estava dizendo? Eu estava conversando sobre. Eu suspeito quem seja. A gente, inclusive, precisa viralizar, o Gustavo tá certo, esses materiais aqui, ó, que a gente tá trazendo aqui. Inclusive, eu já gravei os vídeos de hoje, eu gravei 4 vídeos hoje. Assim que acabar a live, eu vou gravar outro vídeo para soltar no canal do Historiador. Não seria nem um vídeo que sairia no final da noite hoje, seria outro vídeo. Mas a gente precisa responder eles e fazer o vídeo viralizar. Porque olha o que ele disse aqui sobre os grupos de extermínio. Lembrando que o Rony Lessa fazia parte de um grupo de extermínio. Vamos lá, Pedro e Gustavo, olha o que ele diz aí. Então, em alguns momentos, como deputado, nesse salão dentro da Câmara, o grupo de extermínio é bem-vindo. É assim que funciona. O grupo de extermínio é bem-vindo. O grupo de extermínio é bem-vindo. O grupo de extermínio é bem-vindo. Lembrem vocês aí, inclusive, que nessa época, né, o Bolsonaro, ele estava criticando, por exemplo, o que estava acontecendo na Bahia, que alguns grupos de extermínio estavam cometendo alguns crimes, e ele disse que se na Bahia os grupos de extermínio não eram bem-vindos, os matadores de aluguéis não eram bem-vindos, que no Rio de Janeiro eram, que eles poderiam ir para lá para o Rio de Janeiro, que eles eram muito bem-vindos lá. Então, assim, a gente tem de fazer viralizar esse material, porque a extrema-direita, que é o que o Gustavo comentou, e é importante falar isso, eles não trabalham com a verdade, mas eles engajam bem as mentiras que eles produzem, que acabam na boca da população que não sabe como fazer a checagem, que não sabe diferenciar uma mentira de uma verdade, acaba repassando isso. E assim que se cria, por exemplo, essa corrente de informação falsa. Todos os políticos bolsonaristas que disseminaram esse material do PCC, o Dallagnol, todo mundo, eu estou pegando o material e estou apresentando denúncia formal no Ministério Público. A gente tem de atolar o Ministério Público de denúncias contra esses criminosos. Não pode ficar impune. Não pode. Porque senão isso vai virar um modus operandi frequente. Isso vai virar um modus operandi eterno, praticamente, da extrema-direita, se a gente não combater a extrema-direita. As pessoas estão esquecendo, Gustavo, que o Bolsonaro perdeu a eleição, mas só o partido do Bolsonaro elegeu 100 deputados, praticamente, 14 senadores. Fora os senadores e deputados que não são do PL, mas que são bolsonaristas. Assim como tem governadores também que não são do PL, mas que são bolsonaristas. Como é o caso do próprio Cláudio Castro, como é o caso do Zema, como é o caso do Tarcísio, como é o caso do próprio Jorginho Melo. Alguns são do PL e outros não são, mas são bolsonariss. E a gente tem que deixar claro aqui uma coisa, que nós só estamos no final de março ainda. O governo começou dia 1º de janeiro, tem 3 meses. Sabe? Então, assim, a gente está entrando no 4º mês de governo. E eles já estão botando as asinhas de fora. Porque quando eu lembro que muita gente respirou aliviada quando viu o Zema numa reunião com o Lula. Ah, pronto, veio para o nosso lado. Não vai vir. Tarcísio vai mostrar, está cada vez mais mostrando a cara dele, Zema está cada vez mais mostrando a cara dele, e o negócio vai ferver e vai feder. Porque a extrema-direita fede. E eles gostam do cheiro de podre, eles gostam do caos, eles trabalham no caos. Se a gente não ficar de olho, eles vão engolir as narrativas e vão engolir as mídias. Isso é claro, isso é evidente.